Estamos aqui reunidos para um debate muito interessante. O assunto de hoje é até polêmico, Felipe. Nós temos um assunto aqui que muita gente debate, tem gente que concorda, tem gente que discorda, e nós vamos descobrir aqui o que a palavra de Deus nos fala sobre o dízimo. Esse assunto tão interessante, tão importante. Muita gente diz que é contra. A questão do dízimo é polêmica, mas também existe muita gente defendendo o dízimo. Será que o dízimo ainda deve ser pago nos dias de hoje? Ou será que é uma coisa que ficou no Antigo Testamento? Há um longo debate sobre isso, não é? O que vocês acham sobre isso? Eu acho, inclusive, que a nossa discussão aqui, Lécio, vai ser um pouco quente, porque quando se fala do assunto dízimo, a gente já sabe que é muito contraditório. Quando tem muitas dinheiro, opiniões, é verdade. As opiniões são divididas, né? Mas a gente espera, em nome de Jesus, a gente chegar aqui a um consenso, a uma conclusão para saber se é ou se não é. O que diz a palavra de Deus sobre o dízimo? Acredito que estamos todos muito curiosos, né, Jonathan, para sabermos disso melhor, mas nos aprofundarmos mais nesse assunto, né? Uma coisa que pega sobre o dízimo, Jonathan, é o fato de que não há um texto no Novo Testamento em que Jesus ou um dos apóstolos apareça pedindo o dízimo do povo, e aí complica. Dizem que é coisa só do Antigo Testamento. Isso, mas aí vale lembrar, Laércio, que tem a questão de Malaquias, né? Lá em Malaquias 3:10, diz que quem não pagar o dízimo é ladrão e até é amaldiçoado. Peraí, então o dízimo é bíblico. Vamos abrir aqui então, porque tem gente que diz que não é bíblico, mas o dízimo é bíblico. É bíblico. Então vamos conferir. Malaquias fala muito sobre isso. Malaquias aqui, olha, o último livro do Antigo Testamento, a carta do profeta Malaquias. Vamos ouvir aqui Malaquias 3, começar do versículo 8, né, Dani? É muito bom, desde o 8 que... Olha o que diz aqui, muito legal. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha, o texto já começa forte. Diz aqui que estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. E quem estava falando era Deus. Era Deus falando. Deus contra essa nação. O profeta Malaquias era apenas um porta-voz sendo usado por Deus. E o versículo 9 diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Que texto forte. E aí vem um dos versículos mais famosos da Bíblia, que é o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Olha que texto. Bonito, Deus diz até para fazerem prova dele, Daniel, nesse texto. Inclusive, Laércio, ele ainda diz mais, né, que quando a pessoa dá o dízimo, ele vai abrir as janelas do céu e vai vir o quê? Bênção sem medida. Então a gente já pode analisar aí, né, Dani, que o dízimo é bíblico. Tá na Bíblia. E mais acima, Laércio, se nós formos analisar no versículo 6, ele mesmo fala, o Senhor, ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, o nosso Deus não muda, muito menos os seus mandamentos. E agora? Agora tem um negócio, Lécio, interessante que eu acho nesse texto, porque é uma promessa de bênção para quem paga o dízimo. Tá dizendo Deus está falando ele está até dizendo, provai-me nisso. Sobre isso. Ele está dizendo que quem paga o dízimo será grandemente abençoado. E Deus está se comprometendo. Se comprometendo com essa bênção. Ele mandou fazer prova dele para ver se realmente isso iria acontecer para quem realmente honra e é fiel no dízimo. Mas se tem uma coisa que eu acho interessante, que eu já observei isso. Por que existe tanta gente fiel no dízimo, lá? Ele é um dizimista fiel, ele dizima. Todo mês. Tudo que ele tem, ele dá o dízimo dele tudo certinho. Mas por que ele não é abençoado? Você vê que tem muita gente que dizima, mas não tem bênção, falta tudo lá, a coisa está pegando. É verdade. Tem algum problema nisso, eu acho que tem alguma coisa errada. Será que é falta de fé? Não Se Deus deixou aqui, né, na sua palavra, porque acontece mesmo. Tem muitos, o fato é que tem muitos casos, tem muita gente que procura ser fiel direitinho, dá o dízimo de tudo quanto ela ganha e acaba que a promessa parece não se cumprir. Não chega, né? A questão é, será que a pessoa está dando e não é de coração? Ou então, será que está dando os 10% mesmo? Quem sabe? Ou está dando 9%? Quem sabe porque aqui Deus não cobrou que seja de coração, ele mandou trazer. É uma lei, ele está mandando, né? Uma obrigação. Agora o Jonathan falou uma coisa interessante. O versículo 6 diz que Deus não muda. Só que há uma confusão aí.
A palavra de Deus diz que Deus não muda, mas esse mesmo Deus que não muda, ele tinha falado lá através do profeta Jeremias, no capítulo 31, que ele faria uma nova aliança com os filhos de Israel. Ou seja, Deus não muda, mas ele está dizendo que a aliança iria mudar. Ele prometia no Antigo Testamento uma nova aliança. E ele ainda disse mais lá: não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, ali conhecido como a Torá, o Pentateuco, aquela aliança ia passar. Ele disse que traria uma nova, que não ia ser conforme aquela aliança. E essa promessa, será que se cumpriu após o Malaquias? Ou não, porque lá no Novo Testamento, na Nova Aliança, diz que o Antigo Testamento ficou no passado. Mas tem uma coisa que a gente não pode ignorar, porque com todas as letras, claramente Deus está mandando a gente pagar o dízimo aqui no livro de Malaquias. A gente não pode abrir mão disso, de dizer, não, eu acho que o dízimo não é de Deus. É sim, Deus estipulou o dízimo, Ele ordenou pagar. Mas aqui tem uma coisa interessante. Eu tenho lido bastante a Bíblia e, de acordo com a palavra de Deus, me consta que o profeta Malaquias está falando sobre a lei. Ele está falando sobre o dízimo, mas ele não explica como dar o dízimo, do que era. A palavra dízimo significa 10%, a 10ª parte, né? De alguma coisa. De alguma coisa. Olha só, em Malaquias 4, no versículo 4, ele diz claramente: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Ou seja, o Malaquias claramente está falando da lei de Moisés. Deus está reclamando aqui que o povo não estava cumprindo a lei do modo correto. E olha outro detalhe, no capítulo 1 de Malaquias, ele começa a carta de Malaquias dizendo: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Quem é Israel? Israel era o povo de Deus do Antigo Testamento. O judeu, né? Para quem foi entregue a lei, os estatutos, os juízos, os mandamentos. Então Deus está falando com aquele povo, é uma sentença essa carta, é uma reclamação, porque o povo de Deus não estava cumprindo a lei que Deus mandou. Ou seja, o dízimo que ele cita aqui, ele está falando da lei de Moisés. Mas olha aí, Laércio, lá em Gênesis 14, Abraão pagou o dízimo. Olha aqui. Pagou. E olha que o detalhe que nem tinha lei naquele tempo. Mas tem um detalhe. E aí a gente tem que ver direitinho, né? Porque tá dizendo aí que é na lei, só depois que veio a lei. Mas Abraão pagou o dízimo. Presta atenção num detalhe. E na verdade a lei veio por Moisés. Abraão existiu bem antes dele. Aí é que entra a questão, Dani. Porque se Abraão viveu na época antes da lei, ele não pode ter pago o dízimo. Não dá para pagar o dízimo se não existir uma lei mandando ele pagar. Por isso o texto aqui de Gênesis não diz pagou. Diz que Abraão deu o dízimo dos despojos de guerra para um cidadão chamado Melquisedeque. E esse texto é comentado lá em Hebreus. Tem uma tradução, algumas traduções em português, que colocam aqui a palavra pagou. Então quer dizer que ele não pagou? Não, porque se não há uma obrigação, não é um pagamento. É uma doação, uma oferta. Tem uma tradução em português que diz que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Mas no original em grego está escrito que ele deu. Por quê? Porque em Gênesis diz que ele deu. Se não existia a lei, não tem como pagar. Né? É como se você não me devesse nada e me pagasse o dinheiro. Não é uma obrigação, né? De livre vontade. Aí não é pagamento. Aí não é pagamento, é oferta. Vamos supor que ele ofertou. Porque depois que veio a lei, gerou até uma obrigatoriedade das pessoas levarem. Na lei de Moisés, sim, tem uma obrigação com relação ao dízimo, e é disso que Deus está falando aqui. Mas você reparou que o Malaquias está falando da lei. Mas nós temos que conferir como é que era essa lei. É verdade. Onde é que está escrito mais sobre o dízimo? Porque puxar só uma carta de Malaquias, a gente fica com poucas informações para comentar. É verdade. Quer ver? Se você reparar, olha só um detalhe. Ele diz aqui no versículo 8 que eles estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Presta atenção. Dízimo, tudo bem, é uma obrigação. Mas oferta é algo que você dá se você quer. É uma oferta, voluntariamente, voluntário. Como é que se rouba então uma oferta? Porque se eu dou uma oferta para o Felipe, foi um presente, foi uma oferta. Se eu não dou, eu não estou roubando, porque não é um salário do Felipe, não é um pagamento. Não é uma obrigação. É só uma oferta. Se eu não der, eu não estou roubando.
Então como é que esse povo aqui estava roubando a Deus, e a palavra de Deus não falha, É verdade. então eles estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Esse roubo não era bem a situação de não dar, entendeu? Tem algumas coisas aqui em Malaquias que a gente tem que analisar. Olha o que Deus estava dizendo no capítulo 1, no versículo 13. Vamos conferir Então, aqui. está querendo dizer, Lécio, com isso, que o Malaquias não está se tratando precisamente da lei de Moisés. Ele está citando sobre a lei que eles não estavam cumprindo direito. E uma coisa interessante é que nós vamos ver aqui como é que eles estavam roubando a Deus no versículo 13, olha, no capítulo 1. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Quer dizer que eles assim fazeis a oferta. Olha o que Deus está dizendo. Eles estavam ofertando a Deus animais, mas eles estavam oferecendo animal dilacerado, animal enfermo, animal coxo. E isso não é uma oferta digna de Deus, não é? Você não daria nem para um amigo. Seria a oferta defeituosa, né? Já pensou se eu tivesse... nesse caso que ele... E Deus teria ainda roubado. pergunta, aceitaria eu isso da vossa mão? Olha só, se eu tivesse uma fazenda e eu desse um presente para você, Felipe, eu vou te dar um presente, uma ovelha do meu rebanho, porque ela está doente, vai ter que ser sacrificada mesmo, então eu vou te dar. Será que isso é um presente que se preza, uma oferta? E Lécio, mas tem uma coisa interessante. Se tratava de oferta de animais, logo era oferta pelo pecado. Isso. E sendo oferta pelo pecado, se tratava de uma obrigação, sim, porque Com certeza. o povo pecava. Se pecava, tinha que dar sacrificar um animal, ele tinha que ofertar. Se ele não desse, era um roubo. Aí estaria roubando, exatamente. E seria a não ser que o povo amaldiçoado. não pecasse, Isso. que não era possível naquela época. Exatamente isso. E seria amaldiçoado, como ele está dizendo aqui, né? E olha o roubo contra Deus no versículo 14, olha só. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. É como se pensasse que Deus não ia reparar que o animal estava defeituoso. Estou entendendo. Quando ele diz no 8, quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? Olha a reclamação. E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, se nem para o governador a pessoa faria uma oferta dessa, quanto mais para Deus, né? Então estavam roubando Deus. Mas mesmo. olha, por que eu quero abrir a lei lá para a gente conferir? Porque aqui em Malaquias tem umas coisas complexas. Olha só, o versículo 10, o 3:10, famoso, diz assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Repara nessa palavra, mantimento quer dizer comida. Comida, é verdade. Mantimento. Será que ele está falando... Muita gente diz que ele não está falando de dinheiro nesse texto aqui, hein? Que ele está falando de comida, que era uma oferta diferente da que andam cobrando por aí. Só que tem mais. Ele diz aqui nesse versículo que era para que houvesse mantimento na casa dele, e aí ele manda o povo fazer prova. Só que ele diz para trazer a casa do tesouro. Outra coisa que é muito questionada é que a casa do tesouro em Jerusalém, onde se guardavam os dízimos e também outras ofertas de animais e das primícias da terra, era lá na cidade de Jerusalém, no templo do Antigo Testamento. Então, a gente tem que abrir a lei para conferir se Deus está falando de comida mesmo ou se pode ser de dinheiro. Porque eu já ouvi comentário... Ou então de dinheiro para comprar comida. Ou para comprar o mantimento. Como é que o cara vai comprar mantimento se ele não tiver dinheiro para comprar? Então porque tudo isso entra em consideração. Né? É verdade. Porque aqui em Malaquias mesmo, Deus diz que seria testemunha veloz contra aqueles que defraudam o salário do jornaleiro. Então... O que é o salário do jornaleiro? Jornaleiro é quem trabalha, não era quem vendia jornal. Na época ainda não tinha isso, né? Jornaleiro é quem trabalha uma jornada de trabalho para receber um salário em troca. Então, se Deus está dizendo que seria testemunha veloz contra os que defraudam o salário do jornaleiro, ele pode estar se referindo aqui que não é para cobrar dízimo do salário de alguém que trabalha. Por isso que nós vamos abrir a lei. Eu não sei se cobrar é diferente de roubá-los, porque ele está dizendo roubo aí, né? A não ser que seja enganado. Porque pensa bem, se o dízimo não é para ser dado em dinheiro, e eu convencer você que é para dar o dinheiro, aí eu estou te roubando. Aí é verdade. É o famoso crime de estelionato, estou enganando a pessoa, né? O texto é em Números capítulo 18. Olha só o que fala aqui no livro da lei, o quarto livro da Bíblia,
faz parte da Torá, do Pentateuco. Números 18, 21, o negrito está dizendo aqui os dízimos e os levitas. Olha o que ele vai falar sobre a lei do dízimo. É uma coisa que me intrigou, que eu vou compartilhar com vocês para a gente ver se a gente chega a alguma conclusão aqui, né? Olha o que diz no Números 18, 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Quer dizer, todos sabem já que o Antigo Testamento é também chamado, a lei de Moisés é chamada de sacerdócio levítico na Bíblia. Por quê? Porque os filhos de Levi é que exerciam esse serviço, do serviço sagrado. Somente eles, né, que tinham ali... Foi um pouco separado, na realidade. E o texto aqui está dizendo que o dízimo era para manter esse sacerdote. Olha só, para manter esse sacerdócio, aliás. Diz que Deus deu todos os dízimos em Israel por herança aos filhos de Levi. Ou seja, o dízimo era para manter o sacerdócio levítico. E todo o texto aqui de Números 18 e todos os ritos do Antigo Testamento mostram que o dízimo mantinha o sacerdócio levítico. Aí, isso nós já sabíamos, mas olha o que me intrigou. Tem um texto no Novo Testamento que me deixou encucado com essa situação. Vamos abrir lá em Hebreus, que ele está falando exatamente disso. Olha só. Vai falar sobre o sacerdócio levítico. Que seria essa mudança lá. E ele vai, pelo que eu percebi aqui, no capítulo 7 de Hebreus, o dízimo ficou no passado. A não ser que vocês me esclareçam aí algo diferente. Olha só, em Hebreus capítulo 7, olha só o que diz o versículo 5, tá? Já falando do que a gente estava vendo aqui, ó. O capítulo 7 inteiro está tratando sobre dízimo, basicamente, né? E aqui no 7:5 ele diz assim: ora, os que dentre os filhos de Levi, que são os levitas, né, o sacerdócio levítico, até aqui está normal. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei, vou até marcar aqui na minha Bíblia, de acordo com a lei. Ele está dizendo que era coisa da lei. Os filhos de Levi têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Então o texto diz o quê? Que o dízimo, quem recebia eram os filhos de Levi. Isso. Era o sacerdócio levítico. Que eles recebiam esse dízimo dos seus irmãos, dos filhos de Israel. Né? Tem mandamento de recolher do povo, ou seja, dos seus irmãos. O povo de Israel, que era o povo que vivia debaixo da lei de Moisés, dava o dízimo para os levitas, para manter o sacerdócio levítico. O que me intrigou foi a frase de acordo com a lei. Agora repara, o negrito aqui em cima do versículo 4 diz: o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Aí o que me intrigou, Felipe, é o versículo 11. Olha só o que diz lá na frente. O Jonathan tinha ressaltado ainda agora que Deus não muda. Agora olha só o que diz em Hebreus 7:11. Olha. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, quer dizer, se a perfeição tivesse chegado através desse sacerdócio, ainda diz assim: pois nele baseado o povo recebeu a lei. Então mais um texto aqui confirmando que o povo recebeu a lei baseado no sacerdócio levítico, que era dos levitas. Por isso Moisés era da tribo de Levi, Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, e todos os sacerdotes tinham que ser levitas, né? Foi uma tribo separada exclusivamente para fazer isso. Para fazer isso. E olha o que ele diz aqui: se a perfeição tivesse chegado nessa época, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Quem é esse outro sacerdote que ele diz aqui que é segundo a ordem de Melquisedeque? Melquisedeque é aquele sacerdote que apareceu na época de Abraão e não existia lei ainda. Não existia a lei estabelecendo como era um sacerdote. E aparece um homem chamado de sacerdote. Esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, diz aqui na continuação que é Jesus. Representa Jesus. Se tivesse dado tudo certo, tivesse tudo bem, a gente estaria ainda naquela época, na mesma sequência. Ele diz que necessidade haveria que chegasse outro sacerdote. Então, ele diz, sacerdócio levítico aí ainda, né? E que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Por que ele está dizendo isso? Porque Jesus não era descendente da tribo de Levi. É verdade. Jesus era o famoso leão da tribo de Judá. E da tribo de Judá... Totalmente diferente. Né? A tribo de Judá não podia exercer o sacerdócio, não podia fazer serviço sagrado. Ela já tinha tido a herança dela. Não podia receber dízimo.
dízimo para a tribo de Judá não tem na Bíblia, não está errado. Não era permitido. E Jesus é nosso sacerdote para sempre, sumo sacerdote para sempre. Esse texto mostra que o sacerdócio levítico não é para nós. Na nova aliança, sacerdócio levítico não. Você leva Porque senão Jesus seria levita. É né? verdade. E olha o que diz no 12. Aqui que está a questão. Deus não muda. Mas olha o que muda aqui no versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, mudou o sacerdócio, necessariamente, quer dizer, obrigatoriamente, né? Há também mudança de lei. Olha o que o texto está dizendo, que a lei muda. Então, Deus não muda, mas a lei muda. Então é fato, não é mentira dizer que Deus não muda, isso é verdade. Na Bíblia. A palavra de Deus não pode falhar. Muda, e ele não muda mesmo. Não muda mesmo. Então, de acordo com esse texto, o que mudou não foi Deus. Foi o sacerdócio. Foi o sacerdócio. E a consequência de mudar o sacerdócio é mudar a lei. Mudança de lei, né? Ele explica aquilo que a gente estava comentando sobre Jesus não ser levita na continuação. Porque aquele de quem são ditas estas coisas, Jesus, né, pertence a outra tribo. No caso, Judá. Da qual ninguém prestou serviço ao altar, porque não podia. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu Não sacerdócio. teve nenhum sacerdote, né? Não pode, não tem atribuição de sacerdote. Então nós não estamos no sacerdócio levítico. Nós estamos no sacerdócio de Jesus, que não é de Cristo. Porque mudou, né? Jesus Cristo. veio agora como nosso sacerdote. É o nosso sumo sacerdote para sempre. Sacerdote. Agora então... pegou, porque o dízimo era para o sacerdócio levítico, a mudança de lei. Mas o que me deixou mais impressionado é o versículo 18. Olha o que diz aqui. Porque se mudou o sacerdote, então a gente deveria estar pagando para Jesus hoje. Tinha que pagar o dízimo para Jesus. Não é? Só que o texto diz que aos filhos de Levi Deus tinha dado o dízimo. E fala também da mudança de lei, né, Léo? Se mudou a lei, então até o dízimo pode ter passado. Até o dízimo pode ser revogado. Olha o que está escrito no 18, filho. Portanto, por um lado, se revoga. Vou marcar aqui na minha Bíblia a palavra revoga. Revoga o quê? A anterior ordenança. De que ordenança ele está falando aqui? Ele está falando justamente da ordenança da lei. Ou seja, a ordenança do dízimo que mantinha o sacerdócio levítico. Ele diz que foi revogada a anterior ordenança. Ou seja, a lei do dízimo, as leis do Antigo Testamento foram revogadas aqui no versículo 18. Inclusive, Lécio, vale a pena ressaltar, acredito que essa lei do dízimo era essencial para o funcionamento desse sacerdote, né? Sem o dízimo, o sacerdócio levítico não podia sobreviver. Exatamente. Então era importantíssima essa lei para o sacerdócio levítico sobreviver. Sem ela não teria como esse sacerdote permanecer. E o problema é esse, que quando a Bíblia diz que mudou o sacerdócio, diz que necessariamente tem que haver mudança de lei. E por isso ele disse, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Olha só, e por outro lado se introduz esperança superior, ou seja, a nova aliança, a graça, pela qual nós chegamos a Deus. Aqui é que pega, porque esse texto aqui está dizendo que não tem. Na nova aliança não se deve mais cobrar o dízimo. Tem alguma coisa que vocês acham diferente assim? Bem, pessoal, eu já me dei por convencido sobre essa questão do dízimo. Mas a minha esposa, a Denise, eu acho que ela tem algumas dúvidas, algumas questões sobre esse assunto. Quer ver? Eu vou chamar ela aqui. Denise! Já vai. Eu acho que ela estava escutando a conversa. Denise! Senta aqui, filha. Você perguntar aí alguma coisa. Bom, eu ouvindo o debate de vocês lá da cozinha, algo me intrigou, porque em toda a conversa vocês estão falando aí que o dízimo foi revogado, que era da lei do Velho Testamento, mas em compensação nós podemos analisar que em 2 momentos no Novo Testamento Jesus vai dizer claramente que nós devemos sim pagar o dízimo. Jesus mandou? Jesus mandou dizer no Novo Testamento. Quer ver? Vamos abrir lá no livro de Mateus, capítulo 23. Jesus mandou, versículo 23. Curioso. Onde é que é? Mateus? Capítulo 23, versículo 23. Jesus mandando pagar dízimo, essa é diferente. É porque aí parece uma contradição entre Hebreus Tudo que e foi Mateus. falado aqui, se ele veio como novo sumo sacerdote para revogar dízimo, como é que agora ele está mandando pagar dízimo? É estranho. E se Jesus mandou, como é que o escritor de Hebreus está colocando ali que foi revogado? Pô, né? É algo a se analisar. Vai dizer assim:
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, não devemos omitir, devemos continuar pagando o dízimo sem negligenciar a misericórdia e a fé. E agora? Parece que ele está dizendo aqui no finalzinho: devias, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo da hortelã, dar o dízimo do cominho. Devias fazer. Ele está dizendo que ele tem que fazer, olha sem só. Omitir a justiça, a misericórdia e a fé. E a fé. E olha só, também temos aqui outro texto, no capítulo 22 de Mateus, a partir do versículo 17. Naquele momento ali onde Jesus foi até ali questionado, ele vai dizer assim: dize-nos, pois, estavam perguntando para Jesus, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Ou seja, pagar imposto para o governo. Isso, para o governo. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender é que o que Jesus falou a respeito do seu sangue. Ele disse que era o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, o sangue da nova e eterna aliança ainda não tinha sido derramado. Por isso, nessa época, a lei ainda estava em vigor. Tinha que dar, sim, o dízimo do endro, do hortelã, do cominho. Tinha que ser cumprida toda a lei. A lei ainda não tinha sido revogada antes da nova aliança entrar em vigor, quando entra o sangue da nova e eterna aliança. Então quer dizer que a mudança aconteceu nessa hora? Foi no morte de Jesus? No momento da morte de Jesus, o sangue da nova aliança foi derramado e aí sim entrou em vigor a nova. Olha, é por isso que é tão sério a gente saber se o dízimo é questão da lei ou não. A Bíblia está dizendo que é lei, que é coisa que passou. E se eu for cumprir a lei, a antiga aliança, é contra o que eu estarei pecando? Contra o sangue de Jesus. Olha só o que diz em Malaquias 5, no versículo 4. Em Malaquias não, em Gálatas. No Novo Testamento, olha como é sério a gente analisar se o dízimo é lei do Antigo Testamento e foi revogado. A pessoa pode dizer assim: mas irmão, para manter a obra de Deus, para a gente ter mais condições de pregar, de manter missionários em outros países, será que a gente pode cumprir ali uma parte, pregar essa parte, só essa parte da lei para o povo? Até porque eles vão para longe, né? Tem muitos aí que... Então, aí tem gente que diz: vai fazer algum mal? Só que olha o que diz em Gálatas 5:4, olha o mal que faz. De Cristo vos desligastes. O texto diz aqui que simplesmente a pessoa se desliga de Cristo. Quando é que ela se desliga de Cristo? Quando ela faz isso aqui, ó. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ou seja, se eu pregar para o povo de Deus cumprir a lei, eu estarei desligando eles de Cristo e caindo da graça. Então a obra de Deus tem que ser mantida, mas não através da lei de Moisés. E agora, mediante toda essa revelação aqui maravilhosa de Jesus, como é que a obra vai se manter? E até mesmo como é que eu vou poder defender hoje que não é mais necessário nós pagarmos o dízimo? Agora tem gente que, eu já ouvi, Felipe, o seguinte: mas irmão, a igreja vive dos dízimos e das ofertas. Sabe que essa frase não está na Bíblia? Hein, Laércio, sabe também que eu ouvi? Que Ananias e Safira morreram porque não pagaram o dízimo. Ali o dinheiro, não depositaram aos pés dos apóstolos. Aí tem duas questões diferentes. Por exemplo, a igreja sobrevive dos dízimos e das ofertas. Isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Ou seja, a igreja de Deus vive da fé. Mas a Denise perguntou como é que ela se mantém se ela não vai cobrar dízimo e não cobra. No Novo Testamento você não vê apóstolo falando: olha, manda os dízimos e tal. A regra está aqui, olha, em 2 Coríntios. Se a gente for parar também para pensar, Laércio, precisa, porque tem gasto, tem certas situações que você vai gastar. Hoje, nesse mundo que a gente vive, nada é de graça. É necessário que a gente gaste de vez em quando alguma coisa para termos alguns materiais que são necessários. Necessário até para o andamento até mesmo para a obra, não é verdade? Aí é que está a diferença entre dízimo e oferta.
o próprio Jesus recebia ofertas. A Bíblia diz que algumas pessoas ajudavam ele com seus bens. Mas o dízimo é diferente. O dízimo é uma lei. Quando você estipula uma porcentagem que a pessoa deve dar obrigatoriamente, você diz para a pessoa que se ela não der, ela está roubando, você está aplicando a lei. Porque na lei sim, se a pessoa não cumprir, ela está roubando. É verdade. Mas se você está na graça, olha como é que a obra de Deus financeiramente sobrevive. Aqui em 2 Coríntios, olha só. 2 Coríntios 9 tem uma regra que bate com tudo que Jesus pregou no Novo Testamento. Porque Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Quem quiser receba de graça a água da vida. E ele também não cobrou nada, né, durante a sua Jesus caminhada. recebeu ajuda, mas não tem uma passagem que ele diz, pessoal, vamos trazer uma ajudinha aqui e tal. Não, sempre a ajuda foi voluntária. O próprio Paulo também, né, os apóstolos. Todos os apóstolos. Olha o que diz em 2 Coríntios 9, 7. Diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Primeiro detalhe, se o dízimo estivesse em vigor, o Paulo não poderia escrever isso. Porque não tem situação de estar proposto no coração. Se o meu coração tivesse proposto dar 5%, mas a lei me mandasse dar 10%, eu tinha que dar os 10%. É uma lei. Mas no Novo Testamento não é assim. Ó. Cada um contribua, não é pague. É contribua. Segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama não a quem paga, olha, é a quem dá. Que é diferente. Com alegria. Quer dizer, a pessoa ajudou porque quis. Aí, claro que a obra de Deus se mantém assim. Aí entra o caso de Ananias e Safira, que a Dani comentou. Ananias e Safira, diz lá em Atos capítulo 5, foram fazer uma contribuição, venderam um terreno. Então Ananias e Safira levaram um dinheiro e disseram para os apóstolos que eles tinham vendido o terreno, pegaram todo o valor do terreno e levaram para a oferta, para distribuir entre os irmãos que tivessem necessidade. E aí, algumas pessoas dizem que eles morreram pelo fato de eles não terem dado o dinheiro todo. Porque realmente a Bíblia diz que eles não deram o dinheiro todo. Eles venderam o terreno, pegaram parte do dinheiro e a outra parte deram. Mas o problema não é ter dado parte. Só parte do dinheiro. Porque senão não estaria valendo a palavra do Paulo, que diz que é para dar segundo tiver proposto no coração. O problema foi que eles mentiram, filho. Eles disseram para os apóstolos que era o dinheiro todo. E o Pedro falou aqui, ó, em Atos capítulo 5, versículo 4, o porquê de Deus ficar triste com eles. Começar do 3. Ó. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ou seja, a mentira que era o problema. E olha o que o Pedro vai dizer que não era obrigado a dar. Olha só no 4. Conservando, quer dizer, conservando o campo, não vendendo o campo. Não seria. Porventura não seria teu? Era dele. E vendido o campo, olha só, e vendido, não estaria em teu poder, quer dizer, o dinheiro era teu, Ananias. O campo era teu, o dinheiro era teu. Então ele podia fazer o que ele quisesse. Aí ele diz, como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então a palavra dizer que ele morreu porque não deu, está errado. Senão aí Deus estaria de novo estipulando uma lei. É verdade. Ele está dizendo aqui que ele morreu porque mentiu. E aí foi castigado por Deus, morreu na hora ali. Toda a igreja aprendeu ali a não mentir para o Espírito Santo. Então foi por causa da mentira, né? Não por causa, né? Ei, Laércio, com isso eu estava até pensando aqui que quando o jovem rico foi ter com Jesus, Jesus não quis o dinheiro dele também. Então Jesus não se preocupa com o negócio do dinheiro. É outra coisa interessante, né? Muita gente diria diferente. O jovem rico chegou ali correndo, se ajoelhou nos pés de Jesus e ainda disse para Jesus que já cumpria todos os mandamentos desde pequenininho, desde a infância ele já cumpria. E alguém poderia dizer para o jovem rico, olha, vem então para cá, vem ser meu discípulo, que aí o teu dinheiro vai ajudar aqui na obra de Deus. Mas Jesus não estava à venda, não. Interessante que ele até vai dizer, vende e dá aos pobres, né? Repara que a obra de Jesus não se mantém só com dinheiro. Ele manda esse jovem rico ir vender tudo que ele tinha e não mandou trazer nem 10%. Ele falou, dá aos pobres e depois vem e me segue. Ele disse que quando ele desse aos pobres, ele teria um tesouro no céu. Ou seja, não precisava trazer o dinheiro aqui para a obra. Ele podia dar para os pobres e teria um tesouro no céu. E depois que esse jovem rico vai, imagine que ele tivesse cumprido, porque ele não cumpriu. Ficou triste, foi embora, não gostou da proposta. Mas se ele cumprisse, vender todos os bens dele, deu tudo para os pobres, aí esse homem ia ficar liso, pobre, considerado maluco, porque ninguém mais ia querer ele.
Ninguém, talvez nem a namorada, a mulher dele na época ainda aceitasse amigos, ele, né? depois de fazer uma loucura dessa. Depois do homem estar liso, não valer mais nada, alguém queria Não ele. ter 10% de nada Não pra tinha dar, nem não 10% de nada para dar. Puxa Aí Jesus vida. disse assim, depois vem e me segue. Olha o recado de Jesus para você. Tá liso, sem dinheiro, você não tem nada? É você que Deus quer. É você que Jesus quer. Ele falou, vem e me segue. Ou seja, para Jesus, aquele jovem valia muito mais do que todos os bens, do que todas as riquezas. A alma daquele homem valia muito mais para Jesus. O que Jesus quer realmente é o homem. Esse negócio de dizer que ele está interessado que você seja fiel só financeiramente está errado. Dai a Deus o que é de Deus, ainda vale até hoje. Não é financeiramente só não. É você cumprir diante de Deus aquilo que Deus merece. Você ser fiel a Deus. Isso. Você se apegar a Ele, ir até Jesus, se tornar um seguidor de Jesus, né? Se teve uma coisa que me chamou a atenção nesse texto que tu leu, em particular em 2 Coríntios 9, versículo 7, quando ele diz assim que Deus não quer nada da pessoa se ela der com tristeza. Com tristeza. Quer Ou dizer, por se eu- necessidade. ou por necessidade. Quer dizer, se eu disser para uma pessoa, olha, tu tem que dar, porque se tu não der, tu vai perder tudo, o devorador vai levar Vai tudo te que pegar. tu tem, tu vai ficar miserável. A pessoa pode até dar, mas com uma tristeza, Com tristeza. tão grande no coração. Muitas com uma vezes não tem nem o que satisfação. comer em casa e mesmo assim ela se Não é? sacrifica para dar porque ela se sente obrigada Quer a dizer fazer que Deus isso. não quer assim. Não, se a Não é pessoa esse que fizer Deus isso, quer. dizendo que está fazendo por uma boa causa, porque está usando na obra de Deus, olha, a Bíblia diz na carta de João que mentira alguma procede da Olha verdade. que coisa Então eu não séria. posso enganar uma pessoa, pegar o dinheiro dela por uma boa causa. Deus não vai se agradar. verdade. Então, se você tem vontade de contribuir, de ajudar a obra de Deus de alguma forma, de ajudar algum pobre, você pode fazer isso sim. É agradável a Deus quando você faz de coração, quando você dá com alegria. Agora, cobrar algo de você é que está errado de acordo com a Bíblia, né? Tá. E o caso da viúva pobre, que deu ali a sua oferta? Olha, a famosa história da oferta da viúva pobre, o nome já diz tudo. Não é o dízimo da viúva pobre, senão seria bem pouquinho mesmo. É a oferta da viúva pobre. Oferta, né? E aí no caso era até no gasofilácio, que era um local, chama-se cofre de esmolas, era um lugar que as pessoas davam esmola para ajudar os Pobres mendigos. da Judéia. É, né? não era, tinha não nada era a ver oferta. com a obra. Nem era oferta para a obra Pro de templo, Deus, né, essas Laércio? coisas não era não. A Agora, se oferta para os pobres, né? Laércio, mas depois de muita conversa que nós tivemos aqui hoje, eu estava pensando numa coisa. Que realmente dar só 10% para Deus é pouco. É isso É mesmo. uma pobreza. Depois de tudo que Jesus fez por nós, deu a vida dele toda por nós, ele se deu 100% para nós. Verdade, Não foi só a ó. morte, foi a E vida. o homem acha suficiente dar só 10%. Só 10% para ele, acha que isso tá bom. Eu acredito que ele merece muito mais, né? Mas não pode 10% ser dízimo, né, Dani? Não pode ser nada 10% é obrigado. uma miséria. Se Miséria. for olhar, meu Deus. Tem que ser dado de coração, tem que ser realmente voluntário, né? Não porque uma lei determina, né, Lécio? Mas porque sentiu a necessidade no teu Isso. coração e Exatamente. você faz por amor a Jesus. né? É assim mesmo que eu penso. Porque, na verdade, se é uma oferta segundo está proposta no coração, e você aprende a amar Jesus de coração, aí dízimo é pouco. É. 10%, a décima parte, é É muito pouco, né? grande. Quando você realmente ama Jesus, você se propõe a fazer bem mais muito por ele. mais. Não só financeiramente, mas com seu tempo, com seus dons. Se com dá seus por ensinamentos. inteiro, né? Agora, Laércio, tem uma outra questão também, porque pode ser que muita gente esteja nos ouvindo agora e prestando atenção, mas eu pago meu dízimo para me ser abençoado. Eu preciso pagar, porque senão a bênção não vem. Muita gente resiste, Felipe, quando vê esses textos, porque pensa, não, mas se o dízimo for revogado, como é que eu vou ser A abençoado? bênção vai ser retirada de mim, eu vou quero a ficar debaixo bênção. da maldição, e às vezes isso é o medo de muita gente. Por isso que quando se toca no assunto não pagar dízimo, muita gente se preocupa com medo da maldição. Será que isso De é o assim? devorador vir e Esse é o coisa. problema. Essa questão da bênção é simples. Em Deuteronômio capítulo 28, o capítulo inteiro fala sobre bênção e maldição. Maldição. E lá a regra que é colocada é a obediência. Se você é obediente a Deus, olha o que diz a Bíblia: virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quer dizer, se as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, mesmo que você tentasse fugir da bênção,
não conseguir Então, não escapar se adianta. você for obediente. Não adianta Mas correr atrás da bênção, não. que ela mesmo vai alcançar a pessoa que for obediente. e nem a adianta Deus. pagar, né, Verdade. Felipe? Que não se Ela não compra, tem preço, né? né? Comprar a Verdade. bênção, não. Se ela é fruto da obediência e a maldição é fruto da desobediência, eu tentar comprar a bênção, né, dar um dinheirinho para ser abençoado, é chamar Deus de guarda corrupto, né? Imagine que uma pessoa está sendo no trânsito, tá? Comete uma infração de trânsito. Mas ali chega o guarda de trânsito, É pegou, o famoso Guaraná, Léo. pegou ela no famoso flagra ali. Guaraná. Tem casos que dizem que a pessoa dá o do Guaraná. É Ela dá um verdade. dinheirinho pro guarda e sai na bênção, como diz, né? Bênção entre aspas. E aí escapa sem a multa. Mas o correto não é isso. O correto é que mesmo você oferecendo uma propina, você tem que levar a multa pela infração. Diante de Deus é a mesma coisa. Se você o desobedece, não adianta tentar dar um dinheirinho para ver se Deus faz vista grossa. Isso está em Deuteronômio, né, Felipe? 28. Deuteronômio capítulo 10 diz que Deus não aceita isso daqui que eu vou ler para você não se enganar. Quer ser abençoado? Eu também quero, todo mundo quer. Basta obedecer a Deus. Agora, tentar comprar, olha o que diz em Deuteronômio 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Olha o que o texto diz. Deus não aceita suborno. Então, quer contribuir com Deus, ele se agrada, mas não tente subornar Deus pela bênção, porque bênção é decorrente da obediência, né? Então a maldição vem para quem é desobediente. E a E bênção não vem... para quem não paga dízimo. Agora, e a sua conclusão aí em casa? É para dar o dízimo ou não é, irmão? E agora, qual é a conclusão? A conclusão é com você. Porque você tem uma Bíblia, não tem? Espero que você tenha uma Bíblia. Você tem Jesus para você falar com ele também. Jesus disse, vinde a mim. Então você pode chegar até ele, falar com ele. Na continuação desse texto, ele diz, aprendei de mim. Você pode pedir que Jesus lhe ajude a compreender. Aqui, através desse DVD, você viu muitos textos, mas para você entender, a palavra de Deus tem que ser revelada para você. O homem tentar entender a Bíblia com a mente, ele fica confuso, né, Felipe? É verdade. Mas a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 130, a revelação das tuas palavras esclarece. Olha só, não confunde. A revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento ao simples. Ou seja, se você falar com Jesus, ele vai te revelar as palavras dele e aí vai esclarecer. Você vai chegar a uma conclusão. Bom, mas hoje nós tratamos aqui de um assunto muito polêmico, que foi o dízimo.